Bom dia, Brasil, bom dia, irmãos, bom dia, povo. Eu tô aqui em Moscou, na Rússia, são 7 horas da manhã agora. Eu tenho o hábito de sair para correr. Hoje eu saí 5h30 da manhã, aproveito para interceder já. Mas a gente está num lugar aqui que é muito especial. A gente veio ontem não deu para gravar um vídeo, mas eu me prontifiquei a sair hoje pela manhã e vim nesse lugar para gravar esse vídeo. É um parque é conhecido como Parque da Economia do Socialismo. Foi feito na época do socialismo, começou, se eu não me engano, em 1932 a ser construído. Só foi inaugurado em 1939 e o objetivo desse parque aqui, aparentemente, era mostrar, né, expor o que estava sendo produzido nos países ligados à antiga União Soviética, ao socialismo. Então, aparentemente, não teria nada de interessante, mas nós vamos caminhando aqui. Vocês já estão vendo as edificações aqui, só para vocês terem ideia. Eu não sei se já falei, mas vou repetir. Esse parque aqui é maior que o Principado de Mônaco. Ele tem 400 edifícios. 400 edifícios. Um detalhe, todos esses edifícios, ou pelo menos a maioria, a arquitetura dela é essa arquitetura aqui, ó, faraônica, que vocês estão vendo. E todas elas trabalham, né, como se fosse o panteão. Todas elas são feitas com colunas. Todas elas têm uma conotação mística muito grande. O parque está sendo reformado aqui porque vão ter as Olimpíadas. Desculpe, gente, eu tô oxigenando meu cérebro ainda aqui. O parque está sendo reformado porque vai ter a Copa do Mundo aqui. Então tem cerca, tem construção para tudo que é lá. A gente tem que ir desviando. Eu estava indo ali, mas vocês viram essas edificações não são as últimas. Tem um lago aqui, no meio do lago tem um obelisco gigante. Depois o lago continua, ainda vai embora. Depois que ele continua e vai embora, ainda tem outras construções. Tem um zigurate do tempo babilônico no meio de uma floresta, que eu estava lá agora, eu vim de lá agora. Não dá para entrar, tá fechado o lugar. É um obelisco no modelo de zigurate do modelo babilônico, bem antigo. Bem antigo. Deixa eu só fugir aqui nós vamos ter que desviar, vou ter que dar uma voltinha a mais. Não estava no meu script aqui. Mas é bom que vocês conhecem um pouco mais. Então aqui, por exemplo, ó, aqui não dá para ver, gente. Tá fechado. Mas lá tem 12 colunas gigantes. Aqui tem mais uma edificação pequena aqui, tudo no modelo grego. E aí eu fui pesquisar na história para ver se essa mania de grandeza era só uma parte, né, do socialismo, até porque a gente acabou de vir da Coreia do Norte e a gente percebeu uma coisa, né, que a matriz é a mesma. Então você está vendo aqui, são prédios antiguíssimos, ó, todos cheios de detalhes. A matriz na Coreia do Norte é a mesma daqui. Então eles têm um grande líder. O líder sabe tudo, faz tudo. E os prédios são gigantescos, faraônicos. As esculturas são faraônicas. É tudo gigante, é tudo grandioso. Então isso aqui, ó, para você ter uma ideia, nós estamos na parte final. Aquilo ali é um mercado, lá em cima é uma pira. A pira simboliza um monte de coisa no misticismo, nas irmandades e para as ideologias socialistas, principalmente para a ideologia socialista. Mas ela é muito usada, para comunicar eternidade, para comunicar a eternidade de uma ideia, a eternidade de uma ideologia. Aqui eram os alojamentos dos operários que construíam os prédios que vocês vão ver mais pra frente, tá? Isso aqui era onde o alojamento. Então você fala assim, você vê isso, fala esses
Vamos supor que não tenha nenhuma conotação espiritual, que tudo que eu estou falando com relação ao misticismo espiritual, aos simbolismos das maçonarias. A maçonaria aqui na Rússia começou em 1727, veio da Inglaterra, de uma loja inglesa. Vamos supor que esses simbolismos não tenham nenhum significado espiritual. Vamos supor que eles sejam apenas símbolos bonitos arquitetônicos. Mesmo assim, isso aqui tem uma conotação demoníaca, satânica, diabólica, tremenda. Por quê? Vocês estão vendo esses armazéns que eu estou andando aqui, que eu estou falando que era onde ficavam os operários. Quando o socialismo entrou aqui, todas as terras que eram de alguém passaram a ser do governo. Então, tá vendo tudo isso aqui, ó? Era onde ficavam a galera que construía, os camponeses, os campesinos, como eles chamam até hoje lá na Coreia do Norte. Os campesinos são os trabalhadores dos partidos socialistas, né? Lá no Brasil seria o MST, ou aí no Brasil, melhor dizendo, né? Ou a galera da reforma agrária, enfim, essa galera aí. Então esses caras, quando eles vieram com o socialismo, o que aconteceu? Eles desapropriaram todas as propriedades. E não foi isso assim na paz. Isso foi tomado à força. E essa galera começou a ser trazida para cá, né? A ser trazida para esses espaços aqui. Olha lá o tamanho. Aqui ainda agora hoje, né? Não mais nesses armazéns aqui, mas nos containers estão os funcionários de hoje. E tem muito, por incrível que pareça, tem muito coreano. O pessoal da Coreia do Norte vem trabalhar aqui nessas construções aqui, gigantes. Então foram desapropriadas isso à força, na marra. Muita gente morreu, muito derramamento de sangue, mas muito mesmo, a gente não tem ideia. Então, por mais que não tenha nenhuma cotação, vamos supor que não tenha nenhuma conotação espiritual, aqui é a parte hípica da parada, onde ficam os cavalos, onde ficavam os cavalos, tá vendo? Sempre com estruturas gregas. Você vai ver muita estrutura grega. A princípio, diga-se de passagem, quando eu estou passando nesse pedacinho aqui, ó, que ainda continuam esses armazéns aqui, ó, tudo era operário, para não dizer escravo. Vamos dizer escravo, vamos colocar operário, mas na verdade era escravo mesmo do socialismo. Tinha que fazer, senão morria, né? E Lenin e Stalin não era nada bonzinho, a gente sabe disso. Stalin ainda dizem que foi pior do que Lenin, que assumiu o governo aqui. Lenin é mais adorado, tem imagem do Lenin para tudo que é lado aí. Então, gente, muito derramamento de sangue, é onde eu queria chegar. Muito derramamento de sangue. Aqui é a portaria do armazém, né? Da onde ficavam os operários aí. É gigante isso aqui, é gigante. Você vê, a gente tá andando já e vai andar muito ainda, você vai ver. Olha aqui. E são estruturas faraônicas. Olha o meu tamanho perto da estrutura do armazém dos operários. Do armazém dos operários. Então teve muito derramamento de sangue, muita usurpação, muita riqueza foi roubada. Então tudo isso aqui foi construído com dinheiro roubado, com posse, dinheiro possuído, usurpado. Então você imagina o coração de Deus como se sente com essa história. Então nessa construção do novo mundo, que era o socialismo, né? A União Soviética na época, a gente vai chegar aqui gente. A estrutura, se você pegar o mapa, se você tiver curiosidade, pega no Google o mapa de Moscou e procura lá esse centro de exposição econômica de Moscou, da Rússia, que até hoje ainda, né? É isso. Você vai ficar admirado não só com o tamanho do parque, mas com a estrutura. Então aqui tem vários portais. Tem várias, todas feitas de figuras geométricas que a gente já conhece, que é o triângulo e tantas outras, o obelisco, e que tem muita conotação esotérica, mística, oculta, né? E eu costumo sempre repetir isso, porque as pessoas ficam assim com aquela coisa de isso é teoria da conspiração, isso não existe. Mas é engraçado como que, se você for parar e prestar atenção na história, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, tudo está sendo reformado para a Copa do Mundo. Tá vendo aqui? A gente está chegando num dos primeiros
pavilhões aqui. Tudo está sendo reformado para a Copa do Mundo, então tem muita coisa que não dá para entrar agora. Eu já continuo de onde eu estava falando, mas deixa eu mostrar esse armazém aqui para vocês antes. Aqui tem um jato da antiga União Soviética. Ali tem um foguete, é o foguete mesmo, não é uma réplica. Aqui é um armazém gigante onde está aquela pira gigante lá em cima. Tem duas estátuas gigantes sendo construídas lá, ó, envolvida com aquele pano, com aquela proteção verde lá, ó. É de bronze, eu acho, ou não sei do que. Aqui começam as estruturas, tá falando? Olha ali o tamanho daquele prédio ali. São vários prédios desse. Se você entra deles, se vocês conhecem o Panteão, vocês conhecem o Panteão que fica em Roma? O Panteão é uma estrutura feita para os 12 deuses gregos. Então ela geralmente tem 12 colunas, é feita em forma de abóboda. Eu entrei no beco sem saída aqui, deixa eu sair daqui. Bom que vocês vão acompanhando aqui. Esse vídeo vai ficar longo, mas não tem como não ficar longo mesmo. Vai ficar longo porque tá esfriando, gente. Olha o naipe do tiozinho ali, ó. Muito frio. Então o Panteão foi feito para adoração aos 12 deuses gregos. E hoje está em Roma, é feito na forma de uma abóboda. E no meio tem uma entrada, né, para entrar a luz do sol. É uma adoração ao sol, na verdade. Então todos esses prédios, cada prédio desse simboliza uma nação. Se eu não me engano, são 13 nações que faziam parte aqui na época. Eu não tenho certeza disso, tem que pesquisar. Mas se você entra neles, não é um prédio que tem uma estrutura para fazer coisas lá dentro. Hoje sim, muita coisa foi reformada aí, mas a maioria deles são templos mesmo. Como que eu sei? Porque são estruturas faraônicas gigantes e não tem espaço nenhum, só tem espaço para um altar lá dentro. Então a estrutura ela é feita de uma maneira que ela vai diminuindo até que ela fica mínima e só tem um lugar no centro, que geralmente é onde é o altar. Lá é um aquário, aqui a estrutura é nova, tem umas estruturas novas que eles estão colocando aqui. Essa parte aqui tem muita estrutura nova, que é para a Copa do Mundo. Então lá tem um aquário gigante e aqui tem um avião, ó, passar por baixo dele aqui. É faraônico o negócio, mas a gente não está na parte principal, a gente vai entrar na parte principal agora. Por que isso é tão importante para a gente? Porque a gente sabe que Deus quer redimir, trabalha com redenção de cultura. Deus quer redimir as culturas. Nós fazemos essas viagens porque nós entendemos que governo é ocupação. E para uma cultura ser redimida, você deve trazer os lugares espirituais para a terra. Eu sei que muitas pessoas cresceram ouvindo que o mundo vai acabar. E muito do fatalismo, da teologia fatalista, né, ou triunfalista, que a gente aprendeu no passado, veio disso, dessa ideia que o mundo vai acabar. Mas hoje a gente sabe que o Senhor tem revelado uma porção maior das Escrituras, do entendimento das Escrituras, e quando você vai pesquisar o grego, a gente entende que quando a Bíblia fala mundo, está usando dois termos lá no grego, que é cosmos ou aion, um dos dois. Cosmos, que tem a ver com a ordem das coisas que foi criada por Deus, que foi estabelecida por Deus, da maneira como foi estabelecida. Deixa eu virar aqui para vocês darem uma olhada para lá. Olha lá, ó. Tamanho disso aqui. Aqui, ó, são coreanos, esses dois aqui. Olha lá para trás, da onde a gente veio. Então, cosmos fala da ordem das coisas que Deus criou. Então, em alguns textos é usada essa palavra, cosmos, da onde vem a palavra cosméticos, que traz o entendimento de beleza. Então, foi como Deus criou o universo e transformou ele num lugar belo, bonito. E aion é o fim de tempos, fim dos tempos, fim das eras, né? Ou são cíclicos, começa uma era, termina outra era. No esoterismo, eles usam muito esses termos, né? Terminou a era de peixes, veio a era de aquários e assim sucessivamente. Então, por causa dessa mentalidade, a gente não se preocupava
em redimir as culturas, em redimir as nações. Porque se vai terminar com a nossa ideia antiga, né? Se o mundo vai acabar, por que eu vou me preocupar com ele? Se tudo isso aqui vai ser destruído, nós vamos ser arrebatados para um outro lugar e não vai mais existir esse planeta. Por que nós vamos nos preocupar com ele? Mas isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia ensina. Pelo menos não é isso que a Bíblia diz, né? Que é as coisas... Mas você fala, não, mas Pedro fala que os elementos ardendo se desfarão, o céu se enrolará como um pergaminho, as ilhas sairão do lugar, não é assim que fala? Mas isso não quer dizer que vai acabar. Como no dilúvio não acabou, né? Veio água sobre tudo, mas não quer dizer que acabou, né? Então para Noé, depois do dilúvio, era um novo céu e uma nova terra, bem diferente da primeira. Tão diferente que ele nem entendia a plantação, né? Ele era um agricultor, plantou vinha e a uva ficou pronta muito mais rápido do que ele estava acostumado, porque os tempos tinham mudado. Enfim, então o mundo não vai acabar, nós temos que redimir as nações. Inclusive, se você for em Apocalipse, no capítulo 22, você vai ver que a árvore que vai estar no meio do jardim, ela vai continuar produzindo folhas e frutos que vão servir de cura para as nações. Se as nações vão precisar de cura em Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, então como que o mundo vai acabar? As nações vão continuar existindo. É um momento de transição. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos entender o que foi feito no passado para destruir essas alianças, porque o governo da terra é nosso. Tá vendo aqui, ó, mais uma estrutura faraônica aqui. Nesse prédio ontem eu entrei. Então você vê essa estrutura gigante aqui, você pensa, é um prédio gigante. Não, você entra lá dentro, só tem um círculo que é pro sol, porque o Deus, né, no final das contas aqui, humanamente falando, que é adorado, é o sol. Por trás a gente sabe que tem a figura dos poderes espirituais, né? Então lá você vê, tem o foguete, tem aquela pira gigante. Aqui está sendo construído um outro portal. Vou passar aqui, um outro portal gigante, tá vendo aqui? Lá está sendo construído um outro portal gigante e na frente um outro ainda. Aqui, essa parte é bem importante, não? Vamos passar aqui, ó. Então aqui os prédios faraônicos continuam. Presta atenção, gente, presta atenção. Eu estou falando aqui um pouco da teologia, um pouco de escatologia, um pouco da história. Por que a gente viaja o mundo fazendo essas coisas? Olha aqui, ali tem um globo. Tem muito simbolismo. Se a gente fosse pegar símbolo por símbolo e mostrar aqui, desde dos ramos, tem ramo. Se você olha, tem ramo de flor, ramo de fruta, um monte de tipo de ramo. Deixa eu pegar aqui no meio do jardim para vocês entenderem aqui. Aquela lá, ó, que você está vendo lá em cima, provavelmente é a deusa Ceres, a deusa da agricultura da Grécia. Lá em cima, lá, ó, que ela está com um ramo de trigo. Por exemplo, lá na Espanha tem uma cidade que é Cáceres. Então, só para você ter uma ideia, como que eu descobri que Cáceres era oferecida para Ceres, essa deusa. O dia que eu estava lá em Cáceres, na Espanha, eu estava perguntando para Deus, né, a história da cidade, o que a gente tinha que orar, como que a gente tinha que orar. E aí Deus me falou assim para eu ir para o canto da prefeitura. Tem um cantinho lá da cidade antiga, onde fica a prefeitura do lado de fora da muralha. E aí eu vi uma estátua. No canto da estátua, quando eu fui lá, deusa Ceres. Daí tava ela lá. Da onde vem? Ela era a deusa das flores e da agricultura. E aí eu descobri a história da deusa Ceres. Aquela lá é a deusa Ceres. Aqui tem um outro sigurate gigante. Lá mais um obelisco gigante. Tá vendo? Ali mais um templo grego. Aqui tem um altar, que é um altar para, né, deusa Ceres, dos grãos, da produção, do que era produzido. Então você vê várias coisas aqui, ó. O trigo, a romã. A romã tem uma conotação, para quem entende de maçonaria. A romã simboliza o útero da mulher. Quando você corta dentro os negocinhos da romã, por isso que você vê muita romã nas edificações maçônicas. Uma outra
Uma outra coisa que sempre tem muito nas edificações maçônicas, a pinha, que também simboliza a genitália feminina. Tem muita conotação sexual nos símbolos maçons, nos símbolos de magia negra, nos símbolos dos rituais, até dessas irmandades Opus Dei, muita conotação sexual no obelisco, e várias outras coisas. Então aqui é um altar para produção, é um altar agrícola. Você sabe que nas festas bíblicas eles ofereciam os primeiros frutos a Deus. Você sabe disso. Tem a festa das primícias, que são os primeiros frutos, e aqui é oferecido aos deuses. Então isso desde 1700, lá vai bolinha. Aqui no caso 1939, quando foi inaugurado isso aqui. Aqui é um complexo de templos, um complexo de prédios gigantes, gigantes, gigantes. São vários templos aqui, tudo uma mistura de arquitetura grega, romana e babilônica. Então, todos eles, grego, romano e babilônico. Tem dois altares aqui. Esse aqui, que é um altar para a produção agrícola, a entrega das primícias aos deuses, e aquele lá, que são as nações amigas da União Soviética na época. Aqui tem um outro que é um templo mais parecido com um templo mais ali para o lado do Oriente Médio, tá vendo? E aqui é o seguinte, hoje, gente, cada um desses lugares, eles são... Tá fechado aqui. Tem muita construção para a Copa do Mundo. Eles são usados por nações. Então tem, por exemplo, exposições da Bielorrússia, exposição da Armênia, do Curdiquistão, do Cazaquistão, de várias nações aqui, amigas da Rússia, entendeu? Agora vamos aqui para o outro lado. Aqui tem outra estrutura gigante. Todas elas, como eu falei, com muitos símbolos. Olha o tamanho desse altar. Tudo isso de metal, né? Lá eu não sei, aquele outro que a gente vai mostrar lá, as estátuas, parece de ouro. Não sei se é ouro. Aqui é metal, aqui deve ser bronze e cobre, né? Estão vendo lá em cima? É gigante, cara, é gigante. Agora eu te pergunto, isso aqui em 1900 e começou a ser construído em 1932. Você sabe que foi antes da Segunda Guerra. A Segunda Guerra acabou em 1945, depois isso foi reconstruído e foi reformado em 1952. Então, me diga, por que as pessoas fariam estruturas como essa? Aliás, em terras um pouco distantes, aqui nem tão distante, né, da Grécia, até que está perto, mas com todo esse simbolismo grego, com todas essas imagens gregas, essas esculturas gregas, dá para entender? Já naquela época, se você for curioso, quiser pesquisar, mas pesquisar sério mesmo, não teoria da conspiração, autores sérios, e a história de uma maneira profunda, séria, de vários pontos de vista, você vai perceber que os Khazares já eram maçons, já eram parte dessa estrutura simbólica, essa estrutura que sempre está agindo por trás, né, numa maneira que a gente não conhece. O final, gente, dessa estrutura que a gente está mostrando aqui, essa cidade, é lá naquele prédio lá no fundo, lá, ó, redondo. Aquilo lá é a ponta do que seria um obelisco deitado, para vocês terem ideia. Se você olhar de cima, isso aqui o parque é um triângulo gigante, um obelisco deitado no meio. Aqui, ó, nesse prédio 66 aqui, mais um templo, tá vendo, ó? Aí você fala, o que isso tem a ver com a economia da União Soviética? Não tem a ver com a economia. O que esses prédios têm a ver com a economia da União Soviética? Por que foram construídos assim? Por que tem altar? Olha, eu vou te mostrar como são altares, são templos mesmo. Porque às vezes a gente duvida, as pessoas comuns duvidam. Duvida? Então olha, por exemplo, como é feita a estrutura da igreja ortodoxa, da igreja católica. Por que você acha que é feita aquelas hermosidades? Porque Deus quer aquilo? Olha lá, ó.
Então você tem uma estrela de 12 pontas. O que você tem lá no meio embaixo? Um altar, tá vendo lá? Lá no meio, lá embaixo, lá, ó, um altar. Lá em cima uma estrela de 12 pontas. Tá vendo? Ali você tem sigurates, vários sigurates. Cada pontinha daquela é um sigurate. Tá vendo, gente? Então, o inocente fala assim, não, isso aí não tem nada de conotação espiritual. Isso aí é grandeza política. Gente, o homem sempre está sendo influenciado. Se não é por Deus, é por um falso Deus, é por uma falsa influência. Ninguém pode servir a dois senhores, mas sempre está servindo um, sempre está debaixo de uma influência. Se você não tem o Espírito Santo, você está sendo influenciado de alguma maneira por um outro tipo de espírito. Então, essas estruturas faraônicas, elas são sim influenciadas e dedicadas muitas vezes. É claro que muitas pessoas fazem na ignorância, mas outras sabem o que fazem. Aqui tem mais, aqui a gente está no centro das estruturas, as mais grandiosas estão aqui, ó, nesse lugar aqui. A gente já está caminhando há 26 minutos, olha lá. Aquilo ali é tudo de madeira entalhada, tá vendo as colunas ali? Tudo de madeira entalhada. Lá, mais um, ali é um panteão mesmo, ali são, dentro é exatamente o panteão. Deixa eu rodar aqui. Depois eu vou mostrar aqui atrás. Aqui é muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Isso aqui na Copa do Mundo daqui a um ano vai estar pronto. Quem vier pra cá é um bom lugar para orar, é um bom lugar para intercessão. Isso aqui vai estar fervendo de gente também. Mas eu já aviso, se você for fazer evangelismo aqui na Copa do Mundo, você precisa tirar autorização na prefeitura. Não é permitido fazer evangelismo público aqui. É uma lei antiterrorismo, segundo eles falaram, que foi baixada aqui. Então não pode evangelizar na rua, a não ser que tenha uma autorização. Então tá vendo aqui? Aqui é lá dentro é um panteão. Tem um redondo com 12 colunas e a cúpula no meio. Lá tem um portal. Lá no fundo tem um portal de cereais. Ali tem um outro prédio gigante. Tá vendo? Outro altar. E aqui, ó, é um outro altar para as nações que faziam parte, que traziam aqui as primícias, o que produzia e etc. O tempo fechou totalmente, estava sol, agora está começando a chover. Talvez a gente tenha que parar de gravar, mas eu já cheguei aqui na metade, pelo menos aqui, na metade do negócio. Tá vendo aqui, ó? Cada uma dessas mulheres representa uma nação que é amiga da União Soviética. Cada uma dessas mulheres aqui. Aqui que eu falei que, eu não sei se elas são cobertas com ouro, elas provavelmente, não sei se são totalmente de ouro, mas é faraônico o negócio. Isso aqui é feito para alguém, é oferecido para alguém, tá vendo? Elas estão como se fossem sacerdotisas, oferecendo os primeiros frutos das nações aos deuses. Que Deus? Que Deus, se eles não acreditavam no nosso Deus, no Senhor Jesus Cristo? Para quem eles estavam oferecendo os primeiros frutos do socialismo? Para quem eles estavam dando os primeiros frutos do socialismo? Para qual Deus eles estavam oferecendo? Para qual Deus eles fizeram esse altar aí? Você sabe me dizer? Tá vendo? E ele está dentro de um relógio solar aqui. Dentro de um relógio solar. Aí aqui do outro lado, lá a gente viu que tem 4 prédios gigantes. Aqui tem mais outros. 1, 2, 3, 4. Mais 5 aqui, tá vendo? Aqui mais um. Ali outros. Estão todos reformando. Aqui tem um que tem uma pirâmide que é coberto de colunas. A coluna tem uma conotação muito forte também no mundo espiritual. Essas colunas. Se você não tem muito entendimento sobre o envolvimento místico e oculto na construção das cidades, uma cidade que é bom para você começar a entender isso e ver como isso é real e como isso é feito, é Washington. Washington foi construído de uma maneira muito clara pela maçonaria e foi pensada, foi planejada pelos maçons. Então é muito fácil de você entender lá em Washington
o que aconteceu lá, por que eles fizeram a cidade daquele jeito. Aí você fala assim, ah, mas Washington é um caso à parte. Não, toda a cidade, desde Nimrod, desde o do construtor desse modelo urbano, ela é construída em cima de um sistema babilônico, de um sistema demoníaco. Nós queremos, em nome de Jesus, quero aproveitar aqui, a gente já orou ontem, mas em nome de Jesus, dizer que nós, como herdeiros de Jesus, nós desfazemos toda aliança e toda autoridade que foi dada por esses homens, por esses governos e por esses sistemas que até hoje encantam as pessoas. Gente, a ditadura aqui, o socialismo caiu, mas ainda, vou dizer para você, as marcas nas pessoas até hoje, elas não riem, elas são bem fechadas, mal-humoradas, tem muita tecnologia, mas você vê as pessoas usando vassoura de palha, por exemplo, que lá na Coreia do Norte é assim, eles varrem a rua sem instrumento, tudo com a mão. E aqui ainda, apesar de ter ido embora já esse sistema, eles continuam fazendo isso. Olha lá a pirâmide lá no meio. Deixa eu chegar mais perto aqui. Tá começando a chover. Senhor, segura a chuva um pouco. Olha a pirâmide lá no meio lá. Tá vendo lá? Lá no meio. Mais um altar. Então todos esses prédios são altares. Você vai estudar, procurar na internet, vão falar, é uma feira de exposição hoje em Moscou, blá blá blá. Interessante, é isso mesmo. Aos olhos humanos é isso que é. Mas para quem entende do mundo espiritual, sabe que existe uma tentativa de usurpar o domínio do reino de Deus. E olha só quanto trabalhador chegando. Os trabalhadores estão chegando aqui, ó. Toda essa galera que está vindo aqui são 7 da manhã. Estão chegando para trabalhar aqui nessas construções que estão sendo reformadas. Todas elas estão sendo reformadas. Olha o tamanho disso aqui. Esse aqui é o portal central daqui. Olha isso. É gigante, é faraônico. Faraônico, totalmente faraônico, é gigante. Então, daqui um ano isso aqui vai estar todo pronto, mas o que você está vendo aí nessa fachada é como eles são mesmo, tá vendo? Então isso aqui é tudo de metal, ó. Ali as colunas, tá vendo? É assim que eles são, realmente. É assim que é realmente, tá vendo? Olha o tamanho daquela estrutura de metal lá em cima, onde tem o pentagrama, a estrela de 5 pontas, né? E aqui daí tem um monte de... Você tá vendo ali que tem um monte de... No meio das colunas, tem um monte de ramos, frutos e folhas e cereais. Cada coisinha dessa tem um significado. Ali você tá vendo o martelo e a ceifa, né? Se você estudar isso também, se você tiver curiosidade e da maneira séria, não teoria da conspiração, vai lá da maneira séria.